Oi, meu nome é Sérgio e esta aqui é minha Draw My Life, que eu vou chamar de minha vida desenhada porque eu não sou gringo, então não sou obrigado a usar esses termos, tá ligado? Eu nasci no dia 18 de novembro de 1985, eu não nasci no hospital, na verdade eu nasci numa maternidade. Aí você pode me dizer, ah Sérgio, é a mesma coisa. Não. Tecnicamente não. No hospital entram pessoas doentes, na maternidade saem bebês. O meu pai, quando me viu pela primeira vez, voltou para casa decepcionado, porque segundo ele, eu era muito feio. Eita, menino feio da cisca. Essa foi a frase que ele usou para definir o seu filho. Já dá para imaginar que ao nascer eu não agradei muito, né? Enfim, nós vínhamos para casa. Eu, meu pai, minha mãe. A gente morava nos fundos da casa da minha avó, ou algo assim, eu acho. Aí, com cerca de um ano depois, meus pais tiveram mais um filho. Na verdade, uma filha que, por algum motivo desconhecido da humanidade, tem alguns probleminhas de saúde. Pelo que me falaram, parece que ela quase morria. Ela era muito ruim de saúde mesmo. Mas deu tudo certo, com o tempo ela foi ficando firme e forte e recuperou a saúde. Hoje em dia ela só é ruim mesmo. Brincadeira, eu amo minha irmã. Depois de uns 2 ou 3 anos do meu nascimento, algo assim, os meus pais resolveram se separar. Eu não sei bem o porquê, cada um conta uma história diferente, mas eu prefiro acreditar que eles eram agentes secretos de organizações diferentes, e por isso não podiam ficar juntos. Porque ser agente secreto sempre explica tudo, né? E sempre de uma maneira bem mais legal. Mas enfim, minha mãe queria que eu ficasse com meu pai, já o meu pai queria que eu ficasse com a minha mãe. Eu era muito amado mesmo. Ou não. Aí minha avó pegou e disse: passa esse moleque pra cá, eu fico com ele. Então eu fui morar com a minha avó. Tá, eu sei a piadinha que existe. Ai, fui criado com a vovó, né? Tá certo. É melhor eu nem responder isso. E eu sempre fui um moleque meio estranho, sempre vivi só e achava que não me encaixava em nenhum lugar. Eu sempre fui um pouco curioso e quando eu ganhava algum brinquedo eletrônico ou algo do tipo, eu pegava uma chave de fenda, uma faca, sei lá, o que tinha na frente e abria ele só para saber como era que ele funcionava por dentro. Não precisa ser um gênio para sacar que eu parei de ganhar brinquedo. Então, sem amigos, sem brinquedo, o que me restava era desenhar. Cara, eu desenhei muito. E eu descobri que tinha um dom, um talento. Que é claro que eu não estou demonstrando muito aqui, não é? Mas eu achava isso maneiro. E eu desenhava cada vez mais e mais e mais. Depois do tempo eu consegui um amigo. Na verdade ele era um meu vizinho. A gente brincava muito, sabe? De boneco, de carrinho e outras brincadeiras de maneira da época. E depois de um pouco tempo ele teve que ir embora. Foi morar em São Paulo. Sei lá, eu não sabia bem onde ficava, mas eu sabia que era longe pra caramba e que talvez eu nunca fosse ver ele na minha vida. Daí eu voltei a ficar só, né? Tipo, eu me convenci que era o meu destino, ficar só pro resto da vida. Teve um momento da minha vida, eu não lembro bem que época, que eu brincava com os meus primos e com alguns meninos e meninas da rua. Naquela época as crianças sabiam realmente o que era brincar, não era tão perigoso quanto é hoje em dia. E as crianças brincavam mais de bicho de toque, esconde-esconde, barra-bandeira, queimada, essas coisas. Era legal pra caramba aquela época. Felizmente hoje não é assim que acontece, né? De poucas pessoas que eu me lembro da minha infância, eu lembro de uma menina, uma baixinha, loirinha, divertida pra caramba, que por algum motivo eu gostava bastante dela. E depois de pouco tempo, adivinha, ela se mudou, foi morar longe e a gente nunca mais se viu. Aí eu fui vivendo minha vida e tal, conheci as coisas maneiras como o rap, o RPG, videogame. Na verdade eu acho que o rap veio um pouco tempo depois, apresentado por um amigo meu, pelo Gustavo. No ano de 2002 eu conheci uma galera que realmente iria mudar a minha vida. Pessoas que eu conheci na escola, colegas de sala de aula que iriam virar meus amigos, ou melhor, os meus melhores amigos. E foi aí que descobri uma das coisas mais maravilhosas da vida, a amizade. Era engraçado porque todos, eu repito, todos mesmo, tinham personalidades muito diferentes. Era incrível perceber como coisas tão diferentes se encaixavam tão bem. Sério, a gente era muito diferente mesmo. Existia aqueles que eram muito controlados, outros que tinham pavio curto, um gostava de branco e outro de preto. Mas enfim, foi com eles que eu descobri o verdadeiro sentido de ter um amigo. O verdadeiro valor de ter uma amizade sincera. Valeu mesmo, galera. Ah, sim. Lembra daquela menina, a baixinha, a loirinha, que foi embora morar longe?
bem, a gente se reencontrou em 2003. Ela também fazia parte dessa galera e, por incrível que pareça, ela se tornou uma amiga. Cara, uma amiga que eu vou levar para o resto da vida. Valeu bastante. E foi mais ou menos nessa época que eu fui apresentado na internet. Algo que eu achava fabuloso, eu olhava e ficava pasmado e dizia, cara, que coisa incrível. E foi nesse mesmo ano de 2003 que eu conheci uma garota que frequentava a mesma igreja que eu frequentava. Caraca, Sérgio, você ouvia rap, jogava RPG, isso não é errado, como é que você pode frequentar a igreja? Aparentemente as pessoas têm a generalizar algumas coisas por não conhecer realmente, não saber realmente do que é que se trata. Mas enfim, conheci essa menina, começamos um namorico, na verdade foi uma paquera, nunca chegamos a namorar realmente. Ela até pediu para que eu fosse falar com o pai dela no trabalho. E olha que coisa de retardado eu fui. Mas felizmente eu não encontrei ele lá. Só que eu achava ela muito estranha. Ela ria por qualquer coisa e coisas do tipo. Era estranho mesmo. Ela via um cachorro na rua e começava a rir descontroladamente. Era muito estranho mesmo. Aí um dia eu cheguei com ela e acabei. Na verdade, acabei o namoro que não tinha nem começado, não é? Aí no colégio, em 2004, abriu aulas para quem queria fazer teatro. Eu e mais 2 amigos fomos fazer. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu já fiz teatros. Gostava muito daquela loucura toda. E comecei a me interessar pela arte da interpretação. E foi aí que eu comecei a assistir mais filmes e ver mais teatro e esse tipo de coisa. Eu cheguei até a escrever uma peça uma vez que nunca foi atuada. E foi ali nas aulas de teatro que eu conheci uma menina que eu fui noivo com ela por 3 anos, mas não deu muito certo, nós seguimos caminhos diferentes, enfim. Com o passar do tempo, adivinha, à medida que o tempo foi passando, os meus amigos foram tomando rumos diferentes. Nós nos afastamos de um modo tão grande que hoje é complicado até eu ver ou falar com algum deles. É a regra dos 3 anos e meio. A regra dos 3 anos e meio funciona mais ou menos assim. Ninguém nunca passou na minha vida mais de 3 anos e meio comigo. Eu não sei o porquê. Lembra do meu vizinho? Daquela menina que eu encontrei? Meus amigos também não foram diferentes. Depois de um tempo, cada um deles leva um destino diferente. Sei lá, acontece algo, quando alguém acha que não vai se afastar de mim, ele é convidado para ir morar na lua e puf, ele vai. Eu aprendi muito com os meus amigos e com as pessoas que passaram na minha vida. Então chegamos em 2008. E lembra daquela menina da igreja? Aquela que eu falei, vaza. Nós nos reencontramos em 2008. Na verdade, a gente sempre se via, mas nunca conversava. E a gente começou a conversar e eu percebi que ela tinha mudado. Aquela menina não era mais a mesma pessoa. Mudou para melhor, claro. E adivinha? Começamos a conversar e ela não sumiu. Começamos a namorar e dessa vez namorar mesmo. Tá, eu confesso que foi um pouco estranho no início, mas foi maneiro. Quando foi em 2009 nós acabamos noivando. Casamos em 2011. Olha que linda história de amor. E o mais importante, ela passou da regra dos 3 anos e meio. Ah, tinha até esquecido. Em 2010 eu tive um acidente. Foi tenso mesmo. Eu ia passando na linha do trem e fui atropelado. Não. Eu fui atropelado por uma moto. Não, por um trem. Um maluco vinha andando em cima da linha do trem com a moto. Tava chovendo muito, eu não vi e de repente, puf. Resultado, uma perna quebrada. Na verdade, rachada. Minha perna ela não quebrou, ela rachou. Passei por uma cirurgia. Hoje eu tenho um parafuso no meu pé. E foram 4 longos meses sem poder colocar o pé no chão. Mas me recuperei. Ou quase. Hoje eu tenho um parafuso no pé e sinto uma dor constante que não cessa nunca. Não posso correr direito, enfim, mas estou no lucro, né? Aí foi logo depois do meu acidente, quando eu voltei para minha casa, porque eu fui morar um tempo na casa da minha mãe quando eu estava acidentado, que eu conheci Aleph. É um cara louco, sem noção e que virou um amigo. Eu atraio esse tipo de gente. Aí quando foi 2012, por aí, eu fiz uma viagem para Santos para visitar meu irmão e minha irmã que estava para lá. Eu não falei do meu irmão. Minha mãe teve outro filho, assim como meu pai teve outras filhas com outras pessoas, claro. E eu tenho um irmão, o nome dele é Jonas, e quando ele era pequeno ele falava tipo o Cebolinha, sabe? Ele trocava o R pelo L e ele parecia muito com o Trunks, sabe? Do Dragon Ball, principalmente quando ele tava de cabeça para baixo. Não
que eu já tinha colocado ele de cabeça para baixo em um recipiente cheio de água, né? Mas, enfim. Em 2012 eu fui visitar ele e a minha irmã. Eles estavam morando em Santos e realmente foram boas férias. Daí, quando eu voltei de Santos, né, das minhas férias, eu estava conversando com o Aleph em casa uma vez e resolvemos fazer um vídeo, só de zoeira, só para brincar mesmo. Tudo errado o vídeo, do começo ao fim, uma edição péssima, sons terríveis. Mas apesar de ter ficado ruim, eu olhei para ele e disse, vamos colocar isso no YouTube. E ele, como é tão sem noção quanto eu, disse, vamos. Editei o vídeo com edição terrível e colocamos no YouTube. Eu lembro que deu tipo uns 100 visualizações no começo, foi pouco, mas eu achei isso o máximo, né? Eu lembro que o primeiro comentário que a gente recebeu foi mais ou menos assim, tá imitando Felipe Neto. Eu ri bastante porque, cara, o vídeo não tinha nada a ver com os vídeos do Felipe Neto. Aí depois disso a gente começou a fazer alguns vídeos, cada um mais louco do que o outro, cada um mais sem noção do que o outro. E agora nós estamos com 1 ano de canal. Entre seus altos e baixos, o formato do vídeo mudou um pouco, colocamos alguns vídeos legais, outros nem tanto. E hoje o canal não está tão ativo quanto antes. A Aleph não está podendo gravar mais ou não quer, sei lá. E gravar vídeo só é muito chato, mas sempre que possível estamos colocando um ou outro vídeo por aí. Bem galera, isso aqui foi um pouco da minha vida. Eu não lembro de muitos detalhes da minha infância, sei lá, eu acho que por algum motivo eu resolvi apagar do meu HD, porque não foi tão maneiro assim, né? E aqui eu falei um pouco da minha vida, cerca de 30%, porque sabe como é que é, as melhores coisas a gente faz em off, né? Então é isso galera, vou ficando por aí. Deu um trabalhão fazer esse vídeo, porque pra mim falar sobre mim, falar da minha vida, pra quem me conhece sabe que é um pouco complicado. Eu sei que eu deveria terminar isso aqui falando algo importante. Bem, eu não acho que minha vida tenha sido um exemplo pra ninguém. Fiz muita coisa da qual me arrependi, assim como eu fiz muita coisa da qual não me arrependo. Conheci pessoas que valeu a pena. Nunca deixe que alguém te mude, que faça você perder a sua essência. Seja quem você quer ser, faça o que você quer fazer. Se arrisque, tente, lute, faça valer a pena. Dê flores para quem está vivo, porque depois da morte, elas não serão tão apreciadas como deveriam ser. E o mais importante, viva intensamente. Viva como se fosse teu último dia e faça tudo isso valer a pena.